Olá, me chamo Ana Adriele, sou estudante de UNITEP, estudante de medicina. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre membrana celular. Os seres vivos estão formados por células. São como máquinas. Dentro delas há inúmeros organelos que realizam funções específicas para produzir os necessários para sobreviver. As células que são diferentes formas, tamanhos e funções, pero basicamente se classificam em procariontes e eucariontes. Independente do tipo, as células têm três componentes básicos do DNA, que contêm as informações sobre o indivíduo que encontra em citoplasma. O núcleo das células é o citoplasma, é o material fluido que no interior da célula e a membrana plasmática, é o envoltório da célula que está em este vídeo. Nesse vídeo representarei a célula membrana plasmática e mostrarei sua importância em desenvolvimento das atividades celulares. A membrana plasmática é uma estrutura delgada e porosa que rodeia a célula, dando forma e separando do meio externo. Essa película é tão delgada, tão fina, que são um dispositivo de microscópios eletrônicos que permitem, ao menos delas 1 milhão de vezes, foi possível visualizar. Sua espessura está em 6 e 9 nanômetros. Era uma estrutura semipermeável. A membrana permite o transporte da seleção das substâncias que entram e saem das células. Através delas, por exemplo, o oxigênio e os nutrientes entram nas células e os ajustes celulares se eliminam na existência desse revestimento. Em nas estruturas células, é importante para atuar como uma barreira protetora do espaço intracelular, garantindo a integridade da célula. Uma característica importante dessa estrutura é a permeabilidade seletiva, é decir, funcionar como um filtro que permite passos de substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte. Vamos saber como isso funciona. A membrana plasmática representa estruturas flexíveis e fluidas com grande poder de regeneração. O modelo dessa estrutura foi desenhado em 1972 pelos biólogos estadunidenses Jonathan Singer e Gaffan Nichols e recebeu o nome mosaico fluido, por ser camada de lipídios duplas com proteínas imersas na estrutura. A fluidez da estrutura se deve ao fato das moléculas lipídicas estar em constante movimento. A composição da membrana é lipoproteica, ou seja, é composta por lipídios, especialmente fosfolipídicos e proteínas. Os fosfolipídios formam uma camada dupla e bicamada lipídica, que permite a flexibilidade e elasticidade da membrana, e contém distribuídas proteínas que desempenham diferentes funções. O interessante dessa camada fosfolipídica é que ela apresenta polaridade. Uma porção é polar e a outra é apolar. A porção polar da camada é voltada para o exterior da célula e hidrofílica, ou seja, essa estrutura é capaz de interagir com a água. A porção polar fica voltada para o interior da membrana e a hidrofóbica, portanto, não interage com a água. As proteínas são representadas por enzimas, glicoproteínas, proteínas transportadoras e antígenos. As enzimas que estão presentes na membrana plasmática possuem diversas funções catalisadoras, sendo responsável por facilitar as reações químicas intracelulares. As proteínas são classificadas em transmembranares ou periféricas. As proteínas transmembranas atravessam a bicamada lipídica, lado a lado, enquanto as proteínas periféricas situam-se apenas um dos lados. As substâncias essenciais para o metabolismo celular são reconhecidas por receptores específicos na membrana. O transporte de substâncias através da membrana plasmática pode acontecer de modo ativo ou passivo. Transporte passivo ocorre sem gasto de energia, mais concentrado para o menos concentrado. Isso pode ser feito por difusão simples, quando ocorre a passagem de partículas de onde saem mais concentradas para as regiões em que a concentração é menor. A difusão facilitada quando a passagem da membrana de substâncias com a ajuda de enzimas encontradas na camada lipídica
Osmose é a passagem da água de um meio menos concentrado de cotônico para um lado concentrado soluto para um lado mais concentrado, ou seja, hipertônico, onde o soluto está em maior quantidade. O transporte ativo ocorre com gasto de energia. As substâncias deslocam-se da região de menor para a maior concentração, ou seja, com gradiente. São exemplos de transporte em bloco, que ocorre quando as células transferem grande quantidade de substâncias para dentro ou para fora do meio intracelular, como na endocitose, que é o processo de entrada de partículas nas células por meio de vesículas chamadas endossomos, e na endocitose, processo de eliminação das partículas digeridas para fora da célula. A bomba de sódio e potássio é um processo que ocorre devido às diferenças de concentrações dos íons sódio e potássio dentro e fora da célula.